Em Romanos capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz: Não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Essa passagem é uma das mais belas da carta aos Romanos, que é uma das mais belas cartas que nós temos no Novo Testamento. E quando o apóstolo Paulo diz que não se envergonha do evangelho, quando nós trazemos essa afirmação de Paulo para os nossos dias, talvez muitas pessoas pensem, mas por que se envergonhar do evangelho? O evangelho é uma boa notícia, o evangelho é algo bom. Porém, se nos colocarmos no lugar do apóstolo Paulo e vermos todo o contexto que o rodeava naquele tempo em que essa carta foi escrita, veremos que o mesmo Paulo que precisaria anunciar a boa notícia que Cristo é o nosso Salvador, também deveria anunciar que este Cristo morreu em uma cruz. A cruz, que para nós hoje é sinônimo de algo bom, é sinônimo de salvação, de vida eterna, de redenção, naquele tempo não era conhecida por esses atributos. A cruz, naquele tempo, era sinônimo de escárnio, de vergonha, de escândalo. Somente os piores criminosos eram crucificados e tinham morte de cruz. Portanto, para Paulo, anunciar o evangelho consistia em não somente falar que ele serve ao Deus Todo-Poderoso, mas necessitava também dizer que o seu Deus se fez carne e morreu em uma cruz. Diante de uma afirmação tão difícil naquele tempo, Paulo nos diz: não me envergonho do evangelho, não me envergonho dessa boa notícia, que consiste em não somente apresentar o Cristo ressurreto, mas também o Cristo que foi crucificado. E eu não me envergonho deste evangelho porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu gostaria de chamar a sua atenção para essa expressão, poder de Deus. O evangelho não contém o poder de Deus. O evangelho, segundo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De fato, o próprio apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios que aprove a Deus salvar aqueles que creem através da loucura da pregação. É a pregação do evangelho o instrumento que Deus utiliza para poder trazer o pecador ao arrependimento, para poder trazer conversões de almas e salvar vidas nessa terra. Outra coisa que me chama muita atenção nesse verso é que a palavra poder, utilizada por Paulo, ela vem da mesma vertente da palavra dinamite, um poder muito grande, assim como o poder de uma grande explosão. Porém, o contraste do poder do evangelho com o poder de uma dinamite é o seguinte: enquanto uma dinamite, no nosso contexto, que é uma bomba que contém muita potência, quando explode, ela traz destruição, o evangelho, ao contrário, quando ele é pregado, ele traz salvação. Quando o evangelho é pregado, é como se uma bomba explodisse, porém não para trazer destruição às pessoas, mas para trazer salvação em meio àqueles que vão crer na pregação do evangelho. Quando anunciamos o evangelho, o poder de Deus é manifesto para poder salvar aqueles que vão crer nessa mensagem. E é interessante que esse não é qualquer poder, mas é o poder de Deus, do Deus onipotente. Ou seja, quando o evangelho é pregado, ele é eficaz. Quando o evangelho é pregado, as pessoas que de fato vão crer nessa mensagem são atraídas a ele, são atraídas a Cristo e passam a crer nessa mensagem e receber a vida eterna. É por isso que Paulo não se envergonhava. É por isso que ele pregava o evangelho aos gentios e a quem fosse possível. Paulo anunciava o evangelho porque ele tinha certeza que o evangelho, a boa notícia a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, tanto faz se é judeu, gentil, independente de quem for. Quando o evangelho é pregado, aqueles que vão crer nessa mensagem serão atraídos a Cristo através da pregação do seu evangelho. Diante disso, eu gostaria que você refletisse: será que você e eu temos pregado o evangelho? Será que temos pregado o verdadeiro evangelho, não este evangelho falido que muitos têm anunciado, o evangelho só de prosperidade, de bênçãos, de vitórias e que anula a cruz de Cristo? Um evangelho falido que consiste na base da troca, você só recebe se você der primeiro. O evangelho que o apóstolo Paulo traz na carta aos Romanos é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é o evangelho da graça, que mostra Cristo sendo suficiente para nos salvar e perdoar de toda e qualquer injustiça. Portanto, com esse breve vídeo, eu gostaria que você orasse ao Senhor e pedisse a Deus esse mesmo discernimento de Paulo, para você compreender que este evangelho é o poder de Deus. Quando ele é pregado, as portas do inferno não resistem. Quando ele é pregado, vidas são salvas. O poder de Deus se manifesta para a salvação de cada vez mais vidas. Eu espero que este evangelho seja uma realidade em seu coração e que você não somente o receba, mas que você também o pregue e seja um instrumento nas mãos de Deus para salvar cada vez mais vidas.
Se esse vídeo te abençoou, você já sabe, curta o vídeo, comente aqui abaixo o que você achou, inscreva-se aqui no canal do Ministério Levanta e Anda, ative o sininho para que você seja notificado sempre que postarmos novos vídeos. Estamos postando devocionais diários aqui no canal para abençoar a sua vida. Então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. E aqui no final desse vídeo eu quero deixar um recado bem rápido para você. Eu não sei se para você, mas para mim, a carta aos Romanos é uma das cartas mais lindas do Novo Testamento. Carta essa que foi tão importante no decorrer da história da igreja, e eu gostaria de deixar um convite para você. Nós aqui do Ministério Levanta e Anda temos a exposição da carta aos Romanos versículo por versículo dentro de uma área de membros onde estamos ensinando os nossos alunos sobre como interpretar essa carta versículo por versículo através do estudo expositivo dessa carta. O nome desse projeto é Bibliaflix e eu gostaria de convidar você a conhecer. É uma área de membros exclusiva onde os nossos alunos podem aprender junto com a gente, versículo por versículo, de toda essa carta. O verso 16 que eu citei nesse vídeo é apenas um dos versos dessa carta tão linda, que tem 16 capítulos e que lá dentro do Bibliaflix você poderá encontrar a explicação de cada um desses versículos para abençoar a sua vida. Então é isso, está feito o convite, caso você queira conhecer, eu vou deixar aqui no primeiro comentário um link, você clica nesse link, vai ser redirecionado para uma página, faz a sua inscrição e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Então é isso, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.